Bom dia, Cândido. Bom dia, José Carlos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos internautas. Estamos aí iniciando mais uma semana, uma segunda-feira iluminada, com um sol muito claro, bonito, diferente de todo esse final de semana, um tanto quanto escurecido pela instabilidade do tempo, mas uma semana radiante, como sempre. Segunda-feira é um dia de muita curiosidade, de muitas novidades, de muita expectativa sobre o que vai acontecer durante o restante da semana, que sempre deve ser vivido, imagino eu, com muita motivação, com muita empenho, com muito afinco, não é? Já que diversas coisas que nos rodeiam, em vez de nos abaterem, devem fazer com que nos fortifiquemos e nos sentimos mais fortalecidos, não é? Porque, como estava vendo algumas manchetes, as coisas em nossa volta não param e nós também não devemos parar. Mas hoje quero contar uma história. Não sei se vai dar tempo no todo, porque às vezes a gente, quando conta uma história, a gente se expande muito em detalhes e às vezes não concluímos bem. Mas é uma história verídica e no sentido assim bem inusitada para quem aconteceu e quem me contou, não é? E se essa história se refere a uma multa, quando a gente recebe, ela nunca é agradável, por mais realística que ela seja e mais coerente que ela seja. Uma multa é uma penalidade, é algo que você deve geralmente desembolsar alguma quantia em dinheiro para saná-la, não é? Mas se refere a um turista que estava passeando na cidade maravilhosa, olhando os diversos pontos turísticos e de um lado para o outro, quando ele vê um veículo um tanto quanto estranho, são aqueles VLTs, não é? E resolve ingressar então para conhecer e para se deslocar a outro local, aonde iria visitar outras referências da cidade. Ao ingressar no veículo, ele percebe que deveria pagar o veículo, obviamente, não é? Qualquer veículo coletivo, em geral, nós temos que pagar para fazer uso. Internamente, com um aspecto tanto quanto futurista, com luzes, com formas de cobrança modernas, e logo se foi pego de surpresa de que a maneira como ele queria pagar, que era em dinheiro, não era possível ser efetivado naquele veículo, e o cartão, o qual era necessário, ele não portava, não sabia, desconhecimento, embora desconhecimento nunca é motivo para justificar uma falta, não é? Bom, mas ele estava ingenuamente ali dentro. E foi abordado então pelo guarda municipal, que lhe perguntou se ele tinha o referido cartão para efetivar o pagamento. Ele disse que não, inclusive que nem havia pensado, nem tinha noção de que isso estava sendo efetivado de tal forma, e se prontificou então a pagar em dinheiro, em espécie, não é? O que o guarda disse que não era possível. Então o turista disse, então vou descer. Mas como o veículo já havia andado, sei lá, uma quadra, 2 quadras, o guarda insistiu de que ele deveria pagar aquele período, aquele pequeno trajeto que havia sido transcorrido. Bom, como que ele ia pagar? Ele queria pagar desde o início e não podia pagar por causa da forma como era cobrado, não é? Então o guarda disse que ele seria multado, o turista seria multado e que requeria então o seu CPF. Bom, o turista, que estava em paz com a situação toda, ele estava apenas passeando, forneceu o CPF e foi informado que o valor da dívida, da multa no caso, era de R$170. Bom, aí já começou aquela situação de surpresa, de impacto, de, bom, por que isso, não?
R$170 significa 42 vezes mais o preço da passagem, que era de R$4. 42 vezes um pouquinho a mais. Mas que disse o guarda, né? O senhor não se preocupe, na impressão da multa existe um site que você deverá buscar as maneiras de como proceder no recurso e até efetivar o pagamento, se for o caso. O turista saiu dali e fez isso, não é? No primeiro momento entrou no site, mas qual é essa surpresa? A surpresa do turista, né? No site indicado, é um site da prefeitura da Cidade Maravilhosa, que não existia um local previsto para fazer o pagamento ou fazer qualquer recurso. Mas havia um endereço físico do setor da prefeitura daquela cidade em que poderia ser feito um recurso. De paz, o turista se dirigiu até aquele local e, chegando lá, aquele primeiro impacto assim daquelas atendimentos públicos que você não sabe a quem se dirigir, mas havia uma recepção que estava vazia. O turista ficou esperando ali quando alguém passou e disse: o senhor já foi atendido? Disse: não, inclusive estou esperando, disse o turista, né? Logo, um par de pessoas que estavam conversando, veio um deles e disse: não, ele é comigo, deixa que eu atendo. O turista não entendeu porque ele não estava em seu local, já que havia percebido o seu ingresso. E quando o turista disse: olha, eu vim falar sobre a multa, ele já disse: então é lá naquele local. Foi até lá, sem mais nem menos explicou a situação, recebeu um formulário para preencher os seus dados, seus endereços, aquela coisa toda, né, tal. A justificativa por que estava ali, no qual ele preencheu, que foi surpreendido pela situação, quis efetivar o pagamento em espécie, não era possível, quis descer, também não foi aceito, enfim, que estava ali recorrendo, pedindo o cancelamento então de tal situação. Mas até então o turista estava entendendo que aquilo se resolveria ali, não é? Naquela situação ali. Sem explicação nenhuma, a pessoa que recebeu, o servidor que recebeu o recurso, lhe deu uma segunda via e 2 telefones embaixo e disse: olha lá, terça ou quarta-feira o senhor ligue para saber do resultado. Mas o turista disse: mas terça ou quarta-feira eu não estarei mais na cidade. E foi informado: não, mas ligar, o senhor pode ligar de qualquer local. Então a questão não é ser multado ou não ser multado. A questão é a discrepância entre o veículo tão futurista, tão bonito, tão bem equipado, né, com guardas, com máquinas de impressão de multa, com luzes, com cartões eletrônicos, magnéticos, etc, mas que suportado por uma infraestrutura muito ineficiente, não é? Muito precária em relação àquele futurismo todo. Esse turista fica pensando assim: bom, eu moro aqui no Brasil, não é? Mas e se tratar de uma pessoa que fala uma língua estrangeira qualquer, que não tem uma certa dificuldade com o português, mesmo um turista latino, um turista italiano, um turista francês, enfim, Rio de Janeiro é poluído, é permeado, é preenchido por essas pessoas que vão constantemente em busca de conhecer a cidade maravilhosa. Então a questão que chamou a atenção é de novo assim: qual é a relação de compromisso da gestão pública com o cidadão, de acolhimento do cidadão? Perceba que em nenhum momento tal turista mostrou algum ar de descontentamento ou de confrontação à situação, de confronto à situação. Não, só queria resolver a situação. Enfim, essa situação ficou pendente. Então a questão, dizer de novo, né, não se resume em pagar ou não pagar, não. A situação
como esta tornam óbvios os motivos por que o cidadão brasileiro duvida das reformas, como da Previdência, trabalhista, tributárias e tantas outras que entrarão em andamento em breve. Mas então a questão, de novo, não é a questão da multa, mas a ineficiência da gestão pública. Então eu acho que essas são questões que devemos considerar quando se recebe aclamações e motivações para se concordar com reformas, sendo que sempre nos constatamos com o andar e com os resultados finais, lesão ao cidadão, que mais uma vez trago este exemplo para compartilhar com os ouvintes.